Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente precisa recordar um pouquinho sobre como que funciona a aceleração, a variação da velocidade, o que que determina essa variação da velocidade, né? E como que a gente pode interpretar esses lançamentos. Essa situação vai ser de um lançamento horizontal. Por quê? A gente tem aqui um carro, né, que ele vai estar se movimentando numa rua com 80 quilômetros por hora. Tá? Então o carro tá aqui andando ali tranquilamente com 80 quilômetros por hora. E essa pessoa, um passageiro, ela vai jogar uma bolinha de papel pela janela. Aí vai ter uma outra pessoa que vai estar observando essa situação ali de longe, né? Como se a gente estivesse vendo pelo desenho mesmo. Essa pessoa observando de longe, e daí também tem a perspectiva aqui do passageiro, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando esse passageiro ali, né, tá dentro do carro e ele tá segurando essa bolinha de papel, então a bolinha de papel tem que estar se movendo com ele com 80 quilômetros por hora. Então, a bolinha de papel, ela inicialmente possui também uma velocidade horizontal de 80 quilômetros por hora. Aí, o que que vai acontecer? Quando ele vai jogar essa bolinha pela janela, ela vai continuar tendo os seus 80 quilômetros por hora horizontalmente, mas ela também vai ganhar uma velocidade horizontal, então ela vai ter 80 quilômetros por hora para cá, e devido à atuação da gravidade, ela vai receber uma velocidade para cá também, a velocidade variando. Por que que ela continua com 80 quilômetros por hora e ela simplesmente não para? A ideia, né, de que a gente precisa continuamente estar aplicando uma força sobre um corpo para que ele esteja com uma determinada velocidade é bem aristotélica, bem assim, quando Aristóteles pensava de que a gente tinha que, por exemplo, estar segurando um corpo para ele se mover, ou estar aplicando uma força sobre o corpo para ele se mover, e depois Newton vem para a gente, né, e mostra através da inércia de que não é preciso haver uma força atuando sobre essa velocidade, né, sobre esse corpo, para que ele realmente tenha um movimento. Ele mostra pela inércia que todo o corpo, né, que vai ter um movimento ali retilíneo, uniforme, como era esse movimento aqui, né, do carro, que ele estava se movimentando uniformemente com 80 quilômetros por hora, ele tende a permanecer dessa forma até que uma força atue sobre ele. Então, esse movimento horizontal aqui da bolinha de papel, que é um movimento retilíneo e uniforme, é só a componente horizontal mesmo, ela tende a permanecer assim até que uma força horizontal atue sobre ela, capaz, né, de fazer com que essa velocidade se altere. Afinal, a força se relaciona obrigatoriamente com uma aceleração, e a aceleração, né, que determina a variação da velocidade. Então, se a gente, por exemplo, jogar a bolinha de papel e no momento que a gente joga a bolinha de papel é como se ela perdesse a velocidade inteira. Isso não acontece. Se fosse para ela perder a velocidade inteira, por exemplo, a situação, né, de que você tem aqui o carro, aí você pega e joga a bolinha de papel como se ela caísse para cá, enquanto que o carro continuasse se movendo e ela ficasse aqui atrás do carro, né? No caso, nessa perspectiva aqui. Isso teria que ter uma força capaz de produzir uma aceleração que variasse completamente essa velocidade dela aqui até chegar em zero, né, para que ela ficasse em repouso e fizesse apenas o movimento vertical dela. Mas na verdade não é assim. Desprezando a resistência do ar, desprezando tudo isso, né, não existe nenhuma força horizontal, ou seja, não vai ter a atuação de nenhuma força horizontal nessa bolinha de papel capaz, né, de produzir uma aceleração que varie esses 80 quilômetros por hora. Se não tem nenhuma força, se não tem nenhuma aceleração, então também não vai ter nenhuma variação da velocidade. Então, a velocidade horizontal vai continuar exatamente como ela está, a 80 quilômetros por hora. Por exemplo, se você tá num ônibus, né?
lá no ônibus, dentro do ônibus, deixa seu celular cair no chão. O teu celular, quando ele cai da tua mão, ele vai pro ar, que seria a mesma coisa que a mesma situação da bolinha, só que a bolinha cai do lado de fora do carro e o teu celular dentro do ônibus cairia dentro do ônibus. Mas é a mesma situação, quando tá no ar, ele perde o contato com a tua mão, né? E perdendo esse contato ali com a tua mão, ele vai estar sozinho no ar, sujeito apenas à atuação da força-peso. Então, quando ele vai cair ali, o teu celular não vai lá, tipo, pra parte de trás do ônibus. Tu tá no ônibus aqui, né, o ônibus. Se tu tá aqui na frente, quando o teu celular cair, ele não vai vir aqui pra trás, ele vai cair exatamente no teu pé. Por quê? Mesmo quando ele caiu, ele continuou tendo a velocidade horizontal dele e ele continuou se movendo junto contigo. Se tu e o ônibus, né, estavam se movendo com 60 quilômetros por hora, então o teu celular também estava se movendo com 60 quilômetros por hora. E quando ele caiu no chão, ele também continuou se movendo com 60 quilômetros por hora. Exatamente por isso que ele vai cair no teu pé, né? Por quê? Porque ele vai se mover horizontalmente junto contigo. E não é como se no momento em que ele saísse da tua mão, ele perdesse completamente a velocidade horizontal e por isso ele fosse parar lá na parte de trás do ônibus. Não é assim, ele vai continuar com a velocidade horizontal dele. Por quê? Por causa da inércia, não vai ter nenhuma força atuando ali, e sem nenhuma força não vai ter variação da velocidade, ele continua perfeitamente ali com a velocidade dele. Então, ele vai continuar com 80 km por hora e vai ganhando velocidade vertical. Então, aqui ó, 80, como ele vai continuar se movendo junto com o carro, ele vai continuar sempre aqui, né, na mesma reta. Tá, então o que vai acontecer? Se o carro se move 80 km, ele também se move 80 km, sem nenhuma dissipação, só que daí ó, ele vai vindo mais para baixo, porque agora ele tá caindo, né? Então, se a gente olha de longe, a gente vai ver uma trajetória assim parabólica, né? Aqui o meu desenho ficou um pouco alongado, mas é uma trajetória parabólica, assim, ó, porque vai ter a velocidade horizontal, mas vai caindo também. E quando a gente olha pelo passageiro, né, se você, por exemplo, tá aqui, daí aqui você vê a bolinha aqui. Aqui você vê a bolinha na sua mesma reta, porque horizontalmente ela está se movendo junto com você, mas você vê ela mais para baixo. Aqui você vê ela mais para baixo, no chão e assim por adiante. Então, para quem está olhando de dentro, né, a trajetória do passageiro ali vai ser retilínea para baixo, porque horizontalmente ela continuou com a mesma velocidade. É igual você com seu celular aqui, ó. Se você olhar, você vai ver ele caindo retilineamente para baixo. Você não vai vendo ele fazer uma parábola, né? Você não vai ver ele vindo aqui para trás, você vai ver ele simplesmente caindo até seu pé. Por quê? Porque a velocidade horizontal continua constante, né? Quem vê uma trajetória parabólica é quem vê de fora e é uma trajetória parabólica para frente. Por quê? Porque vai ter a velocidade horizontal, que a gente vai estar percebendo, e a velocidade vertical, que vai descrever essa trajetória aqui, tá bem?